Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo especial sobre a Páscoa. É um prazer enorme ter você aqui no canal A Bíblia Toda. Aqui você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. As nossas séries vão surpreender vocês. Então, já se inscreva no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e prepare o seu coração agora para um vídeo maravilhoso sobre a Páscoa. A Páscoa não é sobre coelhos e ovos de chocolate, mas sobre o sacrifício de Jesus e seu triunfo sobre a morte. É uma celebração profunda e significativa que marca o cerne da fé cristã e é a festa mais importante do calendário cristão. A Páscoa cristã comemora a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, conforme descrito nos evangelhos. Para os cristãos, essa é a pedra angular da sua fé. A demonstração suprema do poder de Deus sobre a morte e do amor incondicional que ele tem por toda a humanidade. Portanto, a ressurreição de Cristo é a prova suprema do poder de Deus e da vitória sobre o pecado e a morte. Ou seja, na Páscoa celebramos não apenas a cruz vazia, mas também o túmulo vazio, pois ele ressuscitou. A Páscoa nos lembra que o amor de Deus é mais forte do que qualquer coisa, até mesmo a morte. Como é importante falar sobre o amor de Deus por nós, pois nós não somos diferentes das pessoas que receberam Jesus com alegria num dia e traíram Jesus no outro. O domingo anterior à Páscoa é conhecido como Domingo de Ramos, pois marca a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, enquanto as pessoas estendiam seus mantos e ramos de palmeiras diante dele, aclamando como o Messias, o Salvador. Os ramos de palmeira, símbolos de vitória e triunfo, representam a esperança e a promessa de redenção que Jesus trouxe ao entrar em Jerusalém. Mas o Domingo de Ramos também nos convida à reflexão. Ele nos lembra da dualidade da natureza humana, das multidões que aclamavam Jesus com louvores em um momento, proclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, e que, não obstante tudo isso, poucos dias depois, estas mesmas multidões abandonaram Jesus no momento de sua crucificação. Isso nos faz ponderar sobre nossas próprias ações e atitudes em relação a Jesus. Se o aceitamos verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador ou não. Que nesse dia você possa renovar seu compromisso com Jesus, seguindo seu exemplo de humildade, serviço e amor. Que você possa reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e que devemos render a Ele toda a honra, glória e louvor. Normalmente, durante a Semana Santa, os cristãos relembram os eventos que levaram à crucificação de Jesus, culminando na Sexta-feira Santa, quando ele foi crucificado e morreu pelos pecados do mundo. No entanto, a Páscoa não termina com a morte de Cristo. Hoje, o domingo de Páscoa, ou domingo da ressurreição, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Sua ressurreição simboliza a promessa de vida eterna para todos aqueles que creem nele. Portanto, a verdadeira mensagem da Páscoa é que há esperança mesmo nas situações mais sombrias, porque Cristo ressuscitou. A Páscoa é o dia em que a esperança venceu o medo, a fé venceu a dúvida e a luz venceu a escuridão. Sim, a Sexta-feira da Paixão foi um dia de escuridão profunda. A história da crucificação de Jesus é um relato marcado por profunda tristeza e dor. É a narrativa de um homem inocente que carregou sobre si o peso dos pecados do mundo, sofrendo uma das formas mais cruéis de punição da época. À medida que Jesus foi pregado na cruz, o mundo se viu envolto em trevas, testemunhando a agonia e o sofrimento do Filho de Deus. Os corações dos discípulos se encheram de desespero e desolação ao verem seu mestre e amigo ser brutalmente crucificado. Eles se perguntavam como algo tão terrível poderia acontecer com aquele que veio para trazer esperança, cura e salvação. A tristeza era profunda e a sensação de perda parecia esmagadora. No entanto, a tristeza da crucificação de Jesus é apenas metade da história, pois ao terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo vazio proclamou ao mundo que a morte não tinha poder sobre Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, cumprindo as Escrituras e demonstrando seu poder sobre a morte e o pecado. A alegria da ressurreição de Jesus é incomparável. É a promessa cumprida, a vitória definitiva sobre o mal e a confirmação de nossa esperança em Deus.
É a luz que penetra as trevas da tristeza e da desesperança, trazendo consolo e alegria aos corações daqueles que creem em Cristo. Assim, a tristeza da crucificação é transformada em felicidade pela ressurreição. Pois em Cristo encontramos a redenção, a vida eterna e a promessa de um novo começo. Na Páscoa celebramos não apenas o que Jesus fez, mas quem Ele é, o Salvador ressuscitado que vive para sempre. É com prazer que convido vocês a assistirem ao vídeo da série apologética que retrata toda a história da Páscoa, começando com a libertação do povo hebreu do Egito. Esta é uma narrativa de sacrifício, redenção e amor incondicional que ressoa através dos séculos e continua a nos inspirar até os dias de hoje. É só prepararem os seus corações de antemão para serem tocados pela graça de Deus através da verdadeira história da Páscoa. A Páscoa é, sem sombras de dúvidas, a festa mais importante do povo de Deus. O termo Páscoa, em hebraico, é Pessah, significa passar por cima, no sentido de poupar. O anjo do Senhor passou por cima das casas dos israelitas que se encontravam escravizados no Egito. Esta passagem significava que o povo de Deus passaria de um estado de escravidão para um estado de libertação rumo a Canaã, a terra prometida. E da mesma forma, todo aquele que crer no Evangelho passará do estado de escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, a caminho da terra prometida, a pátria celestial que o Senhor dará. A Páscoa era o ritual mais antigo da antiga aliança, precedendo até mesmo a entrega da lei e foi instituída antes de qualquer das outras festas judaicas. Ela é mais antiga que o sacerdócio, o tabernáculo e o restante do sistema sacrificial de Moisés. No capítulo 12 do livro de Êxodo, você encontrará o registro bíblico da instituição da Páscoa. Deus havia dito a Abraão, aproximadamente 400 anos antes da instituição da Páscoa, que os seus descendentes seriam escravos em outro país e que Deus iria trazer uma grande punição a esta nação por ter escravizado e maltratado o seu povo e libertaria o seu povo, conduzindo-os à sua própria terra. Aproximadamente 400 anos antes da instituição da Páscoa, Deus disse a Abraão que seus descendentes seriam escravizados e maltratados durante um tempo num país que não era deles, mas após isso, Deus castigaria a nação onde eles serviram como escravos e tiraria eles de lá, conduzindo-os à sua própria terra. Quando analisamos a história, vemos a mão de Deus conduzindo cada detalhe através dos seus planos e decretos. O Egito foi a nação que escravizou Israel. Isso se deu porque Jacó e sua família se mudaram para o Egito, pois José, seu filho, havia sido vendido pelos seus irmãos por causa do ciúme que tinham dele pela forma especial que era tratado por seu pai. No entanto, de uma forma maravilhosa, José foi conduzido por Deus e se tornou a maior autoridade do Egito, abaixo de Faraó, para que estivesse no controle de todas as tarefas necessárias para preparar a nação contra a fome que haveria de vir sobre o mundo. E a fome veio, como José havia predito. As nações ficaram sem comida e por isso precisavam ir ao Egito para comprar deles. Foi por essa razão que Jacó enviou os seus filhos. O que aconteceu foi que José reencontrou os seus irmãos e neste emocionante encontro ele os perdoou e os convidou a morarem no Egito, pois a fome duraria bastante tempo. No entanto, Israel cresceu em número e prosperidade e um novo faraó se sentiu ameaçado. Além de escravizar o povo para mostrar o seu poderio, ele deu uma ordem para matar os meninos recém-nascidos para evitar que o povo crescesse ainda mais. Diante de tal sofrimento e do clamor de seu povo, o Senhor, cumprindo a sua promessa a Abraão, enviou Moisés para livrar o povo da tirania de Faraó. O poderio egípcio era admirado por todo mundo e sua força militar e econômica era insuperável. O Egito era um país idólatra que experimentou o agir do Deus verdadeiro. E foi através de Moisés que Deus anunciou a Faraó que a terra do Egito seria assolada por diversas pragas.
Deus enviaria uma praga e então endureceria seus corações para que ele pudesse enviar-lhes outra. O Egito foi arruinado no processo. E quando falamos da Páscoa, estamos tratando do livramento de Israel em relação à praga final que Deus trouxe contra o Egito. O Senhor falou a Moisés: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Portanto, a primeira Páscoa foi celebrada na véspera da libertação israelita do Egito, sendo a festa mais antiga de todos os dias santos dos judeus e era a primeira festa do calendário judaico, celebrada todo ano no 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário judeu. E era celebrada no crepúsculo da tarde. Em Levítico 23, versículo 6, vemos que a Páscoa era imediatamente seguida pela festa dos pães asmos. As duas festas duravam 8 dias. A Páscoa acontecia no 14º dia de Nisan e a festa dos pães asmos ocorria nos 7 dias restantes do período festivo, que terminava no dia 21 de Nisan. E por serem festas que se associavam tão intimamente, algumas pessoas chamavam de Páscoa o período total de 8 dias, enquanto outras chamavam este período de a festa dos pães asmos. E algumas vezes, este linguajar comum é visto no Novo Testamento também, como em Lucas 22, versículo 1. Estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Quais são os preparativos exigidos na Páscoa? Cada família começaria a se preparar 7 dias antes, tirando todo o fermento de casa, e tinha que escolher no 10º dia de Nisan um cordeiro para ser sacrificado, o cordeiro pascal. Este cordeiro não poderia ter mancha alguma, nenhum defeito, e deveria ser separado do resto do rebanho até a Páscoa. Se a família fosse pequena, ela poderia dividir o cordeiro com outra família. O sangue do cordeiro deveria ser então pintado nas ombreiras e na verga da porta da casa de cada um, pois não existe remissão de pecado sem sangue. Desta maneira, quando à meia-noite daquele dia passasse pelo Egito o anjo da morte, vendo ele aquele sinal na porta, não entraria naquela casa, e assim a vida dos primogênitos seria poupada. Nas casas onde não houvesse aquele sinal, o primogênito seria morto, tanto homem quanto animal. O umbral tinha uma simbologia não só judaico-cristã, mas dos cultos pagãos também, porque o umbral era o que mostrava a entrada da casa de cada pessoa e fazia conhecido o objeto de crença de cada um, revelando o que cada um era em sua essência. Depois de marcada com sangue a porta, a família deveria se recolher à casa e de maneira nenhuma sair dela até o amanhecer. A carne do cordeiro da Páscoa deveria ser assada no fogo com a gordura, pois a gordura é o que dá sabor à carne. Quando se queima a gordura, sai o aroma. Por isso, em todos os sacrifícios, a gordura era queimada em oferta de aroma agradável a Deus. A carne do cordeiro deveria ser comida com ervas amargas, para lembrarem o sofrimento da escravidão. Essas ervas eram um memorial dos tempos de amargura. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Isso é muito importante. Em Êxodo 12, versículo 46 e Números 9, versículo 12, você pode conferir que Deus determinou que fosse desta forma. E você já vai entender o porquê. Aquilo que sobrasse do cordeiro deveria ser queimado no fogo, não devendo ficar nada para o dia seguinte. Os pães asmos ou ázimos eram pães sem fermento, pois o fermento simbolizava a corrupção. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sem fermento significa sem o fator que corrompe a farinha. Também se pode dizer que esse tipo de pão sem fermento simboliza a pressa que tinham em sair daquele lugar. As pessoas deveriam comer a Páscoa apressadamente, vestidas para uma viagem, com os pés calçados, e os homens com seus cajados à mão para simbolizar que estavam de partida. No final de todo esse episódio, o povo foi tirado da escravidão e conduzido à Terra Prometida. E a partir daí, cada novo ano começava com a celebração da Páscoa, conforme a instrução de Deus, que também instruíra a seu povo que sempre que os filhos perguntassem aos pais o significado da Páscoa, deveriam ser ensinados que o Senhor passou pelo Egito e livrou os filhos de Israel.
A Páscoa dos judeus celebra a libertação do povo da escravidão do Egito. Lindo demais, não é verdade? Só que a parte mais linda ainda não foi contada. E eu gostaria de demonstrar como a celebração da Páscoa apontava diretamente para a crucificação de Jesus. Na verdade, não somente a Páscoa, mas todas as festas instituídas por Deus para o seu povo tinham um propósito comum. Essas festas eram uma ferramenta de ensino para os filhos de Israel. Elas tipificavam a vinda do Messias e seu retorno final para a salvação da nação. 1477 anos depois disto, por volta do ano 30 depois de Cristo, o Senhor Jesus comemorou a Páscoa dos judeus junto com seus discípulos. Na última semana, antes da crucificação, o Senhor escolheu um cordeiro na segunda-feira daquela semana para que pudesse celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Que coisa maravilhosa! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava celebrando a festa que anunciava o seu próprio sacrifício e a libertação do seu povo. Algumas pessoas ficam confusas em relação ao fato de Jesus e seus discípulos terem comido a Páscoa na quinta-feira à noite, num cenáculo, ao passo que os líderes ainda não haviam celebrado a Páscoa no dia seguinte, quando Jesus foi levado para ser julgado no pretório. Isso está registrado em João 18, versículo 28. E o texto de João 19, versículo 14, também nos afirma que o julgamento e a crucificação de Jesus aconteceram no dia da preparação para a Páscoa. Porém, este problema se deve ao fato da contagem dos dias ser feita de forma diferente, dependendo do grupo de judeus daquele período. Os fariseus e os judeus da Galileia e dos distritos do norte de Israel contavam os seus dias de um nascer do sol até o outro. Já os saduceus e o povo de Jerusalém e dos distritos circunvizinhos calculavam os dias de um pôr do sol ao outro. Ou seja, o dia 14 de Nisan para um galileu caía na quinta-feira. Este era o caso de Jesus e seus discípulos, com exceção de Judas. Já para os habitantes de Jerusalém, o dia 14 de Nisan caía na sexta-feira. Simples assim. Portanto, não há dificuldade de interpretação quando notamos a diferença na contagem dos dias. E por falar da diferença na contagem dos dias, com o passar do tempo, o povo judeu perdeu essa sincronia, porque hoje o ano judaico começa perto do Yom Kippur, a festa de Purim, e não da Páscoa. O calendário judaico difere do nosso, porque a cada 4 anos temos um ano com 366 dias, o ano bissexto. Já no calendário judaico, há um ano com 13 meses a cada determinado tempo, para compensar as 6 horas que faltam para completar o ano. Nos dias de Jesus, aproximadamente 250 mil cordeiros eram mortos no período da Páscoa. O templo ficava abarrotado com cerca de 500 mil de pessoas, mais os seus cordeiros, no período curto em que os sacrifícios eram feitos. Em situações normais, acredita-se que a cidade não comportasse mais de 50 mil habitantes na época de Jesus Cristo. Todavia, durante as grandes festas judaicas, multidões vindas de todas as partes do país de Canaã para lá afluíam. Dá para imaginar, então, a quantidade de sangue que era derramado? No entanto, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Os cordeiros ou cabritos, portanto, estavam apenas representando o sacrifício de Jesus Cristo. Este foi o único sacrifício perfeito para a remoção dos pecados. João Batista, quando havia olhado para Cristo, reconheceu que ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus e seus discípulos estavam reclinados à mesa para a celebração da Páscoa, Jesus disse: "Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus." Daquele momento em diante, a última Páscoa se tornou a instituição da ordenação da nova aliança, conhecida como a Ceia do Senhor. Essa noite marcou o fim de todas essas cerimônias e a vinda da realidade que elas prenunciavam. Lembra que eu disse que todas as festas e cerimônias apontavam para Cristo? Pois é, a antiga aliança, junto com todos os elementos cerimoniais que pertenceram a ela, estava chegando ao fim com a introdução de uma nova aliança gloriosa
que nunca se extinguiria. A Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos era a última Páscoa sancionada por Deus. As festas, os rituais e o sacerdócio da economia mosaica todos apontavam adiante para o grande sumo sacerdote que ofereceria um sacrifício pelo pecado para sempre. Isso estava a ponto de se tornar uma realidade. Daquele momento em diante, o povo de Deus celebraria uma nova festa, olhando para trás, em memória da obra do sumo sacerdote Jesus Cristo, que se tornaria o próprio sacrifício definitivo e se ofereceria a si mesmo imaculado a Deus. Sua morte seria inigualável porque ele não tinha pecado. Falando sobre Cristo, Pedro disse: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E na celebração da última ceia com os seus discípulos, o Senhor Jesus tomou 2 elementos e os tornou símbolo da Páscoa cristã: o pão e o vinho. O pão passou a simbolizar a carne, o corpo de Cristo, que Jesus entregou por nós, e o vinho passou a simbolizar o sangue de Jesus derramado por nós. Era o início de algo novo e maior. A Santa Ceia é um memorial da nossa redenção. Hebreus nos diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A paixão de Cristo foi o ponto culminante do ministério terreno de Jesus e foram os momentos de maior sofrimento que o Cordeiro de Deus teve que passar. Jesus sabia que Judas Iscariotes planejara traí-lo por 30 moedas de prata. Jesus e seus discípulos, depois de celebrarem a Páscoa, logo após cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus se dirigiu ao sopé do monte, no jardim do Getsêmani, para orar. Jesus estava orando e seu coração estava tão angustiado e a sua alma estava tão cheia de tristeza que enquanto ele orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Judas, o traidor, chegou junto com os guardas romanos e, para identificar Jesus dos demais discípulos, ele o beijou. Então os guardas o prenderam, ao passo que seus discípulos se acovardaram e o deixaram sozinho. Jesus foi levado ao sinédrio, que já estava pronto para julgá-lo no meio da noite. Ele seria acusado de cometer blasfêmia. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Mateus 26, versículo 67 ao 68 e Marcos 14, versículo 65, nos relatam que uns cuspiram no rosto de Jesus, outros lhe deram punhadas, socos, e outros lhe esbofetaram, dizendo: profetiza, Cristo, quem é o que te bateu? Ainda no começo da sexta-feira, Jesus foi entregue a Pilatos, que era o governador romano. Pilatos o interrogou e em seguida o enviou ao rei Herodes, que estava na cidade naquela ocasião. Herodes e seus soldados desrespeitaram Jesus. Herodes insistiu para que Jesus fizesse algum milagre. E enquanto zoavam dele, colocaram-lhe uma veste real para ultrajá-lo ainda mais. Herodes não quis julgá-lo e o enviou de volta a Pilatos. Pilatos, valendo-se de um costume da época, ofereceu libertar um prisioneiro e dar à multidão a escolha entre Jesus e Barrabás. Barrabás não era um bandido qualquer. Ele era um assassino que acabou sendo escolhido pela multidão que gritava pedindo a crucificação de Jesus. E para tentar convencer Pilatos, eles disseram que Jesus era uma verdadeira ameaça ao império, pois ele afirmava e reivindicava ser um rei.
Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Pilatos não sabia o que fazer e, pedindo uma bacia, lavou suas mãos, como se isso pudesse remover a sua culpa por libertar Barrabás e entregar Jesus aos soldados. Nós jamais seríamos capazes de descrever todo o sofrimento que os acontecimentos seguintes trouxeram a Jesus. Os relatos das Sagradas Escrituras só contam partes da história. Jesus foi duramente torturado. Ser açoitado era algo que fazia parte do início das execuções romanas. Apenas os senadores, as mulheres e os soldados eram excluídos dos açoites. O chicote romano, chamado de flagrum ou flagellum, era curto, de formas diversas, com uma ou várias tiras de couro de tamanhos diferentes, com esferas de metal ou garras feitas com ossos bovinos amarrados nelas. Os soldados rasgavam as roupas dos homens e amarravam suas mãos. 1 ou 2 soldados chicoteavam as costas, quadris e pernas em diversas posições. Jesus foi açoitado no mínimo 39 vezes. E após esse ato terrível de desamor, humilhação e sofrimento extremo, os soldados se reuniram ao redor de Jesus, que se encontrava sangrando muito, completamente enfraquecido, com a sua carne profundamente ferida, com os ferimentos expostos, e, num ato de grande maldade, colocaram uma capa escarlate que pressionou os seus ombros dilacerados, colocaram uma cana em sua mão direita e ajoelharam-se diante dele, zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" E como se não fosse suficiente, os soldados bateram nele com suas próprias mãos. Eles cuspiram nele. Fizeram uma coroa cheia de espinhos compridos que pareciam lâminas. E não apenas colocaram a coroa em sua cabeça. Não, eles a cravaram batendo em sua cabeça para que os espinhos entrassem o mais profundo possível, chegando próximo ao seu crânio. Eles o levaram para uma montanha chamada Gólgota, do latim Calvário, que fica fora da cidade. No caminho até lá, Jesus experimentou grande sofrimento ao ter uma pesada cruz sobre os sofridos ombros. Jesus caiu diante do peso de sua cruz e da violência dos guardas que continuavam a bater nele. Neste caminho, Jesus encontrou a sua mãe e a consolou. Simão, de Cirene, foi obrigado a carregar a cruz. Verônica, uma mulher piedosa de Jerusalém, deu seu véu para que Jesus pudesse limpar o rosto. Após limpar seu rosto, Jesus o devolveu a Verônica. E então, a imagem de seu rosto estava milagrosamente impresso no véu que é conhecido como o véu de Verônica. Jesus voltou a cair pela segunda e terceira vez antes de chegar ao Calvário. Marcos 15, versículo 25, nos informa que Cristo foi crucificado na hora terceira. Isso corresponde a 9 horas da manhã. João 19, versículo 19, nos diz que uma placa foi colocada sobre a cabeça de Jesus por ordem de Pilatos, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. As pessoas que passavam por ali começaram a zombar, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os soldados o humilharam. Os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, uniram-se ao coro. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Ele foi ofendido até mesmo por um dos criminosos que estavam crucificados com ele. Mesmo diante de tamanho sofrimento, Jesus rejeitou qualquer anestésico contra a dor. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Agora veja o que diz o Salmo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mais uma das muitas profecias sobre o Messias sofredor estava se cumprindo. Estando próximo ao fim do seu sofrimento, Jesus bradou: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Estas são as exatas palavras no início do Salmo 22 do Antigo Testamento. Mais uma profecia que se cumpria na sua crucificação. Isso aconteceu aproximadamente ao meio-dia.
Jesus experimentou o abandono de seu Pai. O Pai que por toda a eternidade estava intimamente ligado a ele, naquele instante o abandonou. Não, ninguém é capaz de imaginar o que isso significou para Cristo. Na Torá está escrito: porquanto pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus se tornou maldito de Deus, assumindo o nosso lugar, carregando sobre si todas as nossas dores. Isaías nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Depois de 3 horas na cruz, quando o momento de sua morte estava próximo, Jesus gritou: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado significa exatamente que Jesus cumpriu plenamente o trabalho redentor que seu Pai o havia enviado para fazer. Você sabe o que isso quer dizer? Mateus nos diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. No templo judeu havia um lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia ir para encontrar Deus uma vez por ano. E o véu se rasgou quando Jesus morreu. Para você ter uma ideia, de acordo com descrições judaicas do templo, essa cortina era realmente enorme. Tinha cerca de 13,5 metros de largura por 18 metros de altura e 12 centímetros de espessura. Isso mesmo. O fato de ele ter sido rasgado ao meio, de cima para baixo, no momento da morte de Jesus, foi um acontecimento chocante e desconcertante. Deus rasgou o véu deliberadamente para provar que os pecados da humanidade que a separava dele, agora podiam ser perdoados através do sangue derramado por Jesus Cristo. A morte de Jesus abriu o caminho para o mundo ter uma íntima, uma santa, uma pessoal, uma perdoada e alegre comunhão com Deus. Nenhum mediador humano é necessário. Jesus abriu o caminho para o acesso direto a Deus. Ele se tornou o único mediador necessário entre os homens e Deus. A igreja primitiva disse: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Jesus morreu, e um soldado romano, querendo se certificar deste fato, lhe furou o lado com uma lança. E além do véu ter sido rasgado, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia também nos diz que houve trevas em plena luz do dia. E todos esses fatos marcantes foram reconhecidos por muitos como sinais da autenticidade da missão messiânica de Jesus. Até mesmo aqueles que tiveram a função de escoltar Jesus até o Calvário, como o centurião, e os que com ele estavam escalados para guardar Jesus, quando viram as coisas que haviam sucedido, tiveram temor e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele foi retirado da cruz por sua família e amigos e colocado em um túmulo comprado numa caverna. Pilatos deu ordem para que o túmulo fosse selado e guardado. Uma grande pedra foi usada para fechar a entrada da tumba e os soldados ficaram de guarda. Lá, o corpo repousou até o começo da manhã de domingo. Sim, a maior história da humanidade não terminou na sexta-feira da paixão. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E é importante ressaltar que partes de dias são consideradas dias, tá? Como dias, realmente. Sexta, sábado e domingo. No começo da manhã de domingo, Jesus se levantou dos mortos. Por 40 dias, apareceu numerosas vezes aos discípulos antes de sua ascensão ao céu. O médico Lucas, que escreveu o livro que leva seu nome,
disse que, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É muito interessante saber que o mês de Nisan, que passou a ser o primeiro mês do ano judeu, corresponde no calendário atual ao mês de março ou abril, que no hemisfério norte é a saída do inverno para a entrada da primavera. O inverno no hemisfério norte é uma estação associada a uma situação de morte, tem a simbologia de morte, tá? Tudo coberto de neve, é como se a natureza estivesse morta. A primavera tem a simbologia da nova vida, de renascimento. E Jesus veio livrar o seu povo da ira vindoura, trazendo nova vida, trazendo renascimento através do seu sangue. Dessa forma, Jesus era o cordeiro perfeito que teria que ser sacrificado para que o seu sangue fosse derramado e removesse o pecado de todo aquele que cresce ou viesse a crer nele. Assim como o cordeiro pascal não deveria ter seus ossos quebrados, Jesus não teve nenhum de seus ossos quebrados, pois ele já havia morrido quando os guardas foram quebrar os ossos dos que haviam sido crucificados naquela sexta-feira, para que morressem logo e fossem retirados da cruz. Então, temos o cordeiro perfeito, sacrificado, mas não temos ervas amargas. Não para nós, mas teve para Jesus. Assim como os pães asmos eram pães sem fermento, pois o fermento simbolizava a corrupção, Jesus é o pão da vida, sem nenhum vestígio de corrupção, sem pecado algum. Assim como as pessoas deveriam comer a Páscoa apressadamente, vestidas para uma viagem, com os pés calçados, e os homens com seus cajados à mão para simbolizar que estavam de partida, o povo de Deus está de partida rumo a Jerusalém celestial, devendo ter consciência de sua missão e das promessas vindouras todos os dias. Enfim, a Páscoa é um memorial para nunca esquecermos o sacrifício de Jesus por nós. E embora todos os anos comemoramos a Páscoa numa determinada época, toda vez que participamos da Santa Ceia, estamos celebrando a Páscoa cristã. Portanto, a Páscoa é a lembrança que temos de trazer à memória todos os dias. Assim como a Santa Ceia, como disse Jesus, fazer isto em memória de mim. Muitos cristãos, ainda hoje, têm um entendimento errado quanto ao significado da Páscoa e acabam assumindo uma postura pagã ao ensinarem aos seus filhos uma grande mentira. Os símbolos mundanos acabam ocupando o lugar de Jesus Cristo. O prazer do chocolate tirou a noção de todo o sofrimento e amargura que os israelitas passaram no período de escravidão no Egito. O cordeiro pascal, que tipificava o próprio Senhor Jesus Cristo, foi substituído por um coelhinho em muitos lares. O Deus de justiça, que pune o pecador, mas liberta o seu povo através do sangue do cordeiro, é ignorado por muitas pessoas que acreditam que podem fazer o que quiserem de suas vidas sem precisar prestar contas a ninguém pelas suas atitudes. Que amargo engano! Quando analisamos os textos bíblicos, observamos o julgamento severo de Deus contra os seus inimigos. Quando lemos Êxodo 12, versículo 23, percebemos que o destruidor, referido no texto, não é o diabo, mas o anjo do Senhor, que provavelmente era o mesmo anjo que apareceu a Moisés numa sarça ardente em Êxodo 3, versículo 2. Ou seja, Jeová efetuou a destruição dos primogênitos através do destruidor ou anjo destruidor, como Hebreus 11, versículo 28 apresenta. E é importante que se diga que o anjo destruidor não é um anjo caído, mas o anjo de Jeová, em quem Jeová se revelou aos patriarcas e a Moisés. Portanto, a Páscoa deve nos lembrar que Deus não apenas livra o seu povo da morte, mas que os pecadores terão um julgamento severo. Note que Deus passou sobre o seu povo, a saber, os que passaram o sangue do cordeiro pascal nas ombreiras das suas casas. Deus havia dito: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Deus passou sobre o seu povo e deu aos pecadores toda a sua atenção, matando todos os seus primogênitos. Portanto, uma visão fraca da ira de Deus denuncia uma visão fraca da expiação,
visto que é o sangue de Jesus que nos salva da ira vindoura. Correspondendo ao sangue do Cordeiro Pascal, o sangue de Jesus não somente nos remove do julgamento, mas o retrato que nos é dado é que ele nos oculta do poder mais terrível e destruidor de tudo que existe, a ira de Deus manifestada em toda a sua ferocidade e violência. O anjo do Senhor é uma manifestação do Filho de Deus pré-encarnado. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, nos livrar da ira que virá sobre toda a humanidade incrédula. Eu termino esse vídeo com uma citação de Vincent Chung. Ele disse o seguinte: as pragas do Egito foram terríveis, mas algo infinitamente pior está vindo. Quando ele vier, não haverá nenhum arrependimento e não haverá nenhum escape. Qual é o seu refúgio? Onde reside sua salvação? Qual é o seu substituto para o sangue do Cordeiro? Você colocará chá gelado nas ombreiras da porta ao invés de sangue? O destruidor virá te matar. Você colocará um Buda na frente da sua porta? Ele enviará tanto você como o seu Buda para o inferno. Você colocará uma pintura de Maomé na sua porta? Mas ele já está no inferno e te esperando. Você se esconderá atrás da ciência? Você confiará em sua filosofia? Mas Deus já tornou louca a sabedoria do mundo. Se você é um não cristão, então você está em grande perigo. A qualquer momento, o destruidor virá e te lançará no lago de fogo para ser torturado para sempre. Nem mesmo o sangue de animais podem te salvar desta vez. Esse tipo de sombra da expiação poderia salvar você somente do tipo de sombra do julgamento. Mas o julgamento real está vindo e a prestação de contas final está próxima. Esse tempo está chegando para mais do que seus primogênitos. Apresse-se, tome refúgio atrás do sangue de Cristo e o destruidor passará sobre você. Venha, una-se àqueles que já estão festejando com o Cordeiro de Deus, aqueles que já encontraram vida em Cristo, e serás salvo da ira por vir. Duras palavras, não é mesmo? Mas é a mais pura verdade. E somente a verdade pode nos libertar. Você só será livre da condenação que virá sobre a humanidade se aceitar a Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. E a partir daí, o sangue de Jesus vai purificar você de todo o seu pecado e o tornará justo aos olhos de Deus Pai. Eu quero orar com você agora. Independente do seu passado, o Senhor pode mudar o seu presente, pode transformar sua vida agora e dar a você um futuro cheio de bons frutos, repleto de paz e alegrias. Jesus morreu para dar vida a todo aquele que nele crer. E não é uma vida qualquer. Em Cristo, nós nascemos de novo para uma nova vida, uma vida eterna na presença de Deus. Você deseja isso? Então, ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Tu livraste o teu povo com braço forte, mostrando o teu poder. E com o mesmo poder, condenaste os ímpios. Por favor, ó Deus de infinitas misericórdias, que o Senhor aplique esta palavra nos corações de todos os que estão diante de Ti agora em oração. Que haja arrependimento genuíno e novo nascimento, que os perdidos sejam achados, que os mortos espiritualmente sejam ressuscitados juntamente com Cristo e sejam salvos para uma vida nova diante de Ti. Olhe para o Teu povo e os conduza em Teus caminhos, para que a Tua verdade seja vivida e anunciada, para que muitas outras ovelhas perdidas venham a fazer parte do Teu rebanho. Ó Deus maravilhoso! Que o sacrifício de Jesus seja lembrado todos os dias e que nós possamos celebrar a nova aliança em memória dele todos os nossos dias. Louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue precioso de Cristo nos purifica de todo pecado e nos justifica diante de Ti, ó Pai. Obrigado por tão grande prova de amor. Obrigado por tão grande salvação. Amém. Você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar? Ou talvez deseja fazer uma faculdade de teologia, mas não tem o recurso financeiro necessário. Fica caro pagar a mensalidade e ainda ter que adquirir bons livros. No entanto, você pode ter acesso a um conteúdo muito superior ao que é oferecido até mesmo pelas melhores faculdades de teologia do país, nas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política.
Você vai aprender a Bíblia toda, incluindo as passagens mais complicadas, com uma metodologia clara e ainda vai conhecer a história do cristianismo em ordem cronológica e terá acesso ao melhor da apologética cristã e das ciências políticas. Tudo num só lugar. A academia A Bíblia Toda tem mudado a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua também. Você não precisa passar anos pesquisando sozinho, lendo centenas de livros, dentre os quais muitos não irão te ajudar. Todo esse trabalho de pesquisa já foi feito por você, através de cursos online que foram pensados para te dar a essência do conhecimento de uma forma estruturada para você entender até os temas mais complexos. O acesso é imediato, o valor é ridículo, muito barato mesmo, para que até mesmo as pessoas de baixa renda sejam beneficiadas e possam se desenvolver intelectualmente. Além disso, o acesso é vitalício para todos os cursos. Você pode estudar quando e onde quiser pelo resto de sua vida. Não perca essa oportunidade. Clique no link que está aparecendo na tela agora para conhecer os cursos e começar a construir uma vida intelectual sólida, firmada sobre a rocha.